3h03. Informações importantes que foram divulgadas a partir de um relatório da ONU do mapa da fome, com uma melhora da situação aqui no Brasil. João Boeri traz essa informação pra gente. Fala, Boeri. Oi, pessoal. Muito boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham aqui na RB. Pois bem, divulgado hoje, então, a edição 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial. Documento divulgado, então, hoje no Rio de Janeiro. O que aponta esse documento, pessoal? 2,5 milhões de brasileiros estavam em um grau de insegurança alimentar severa no ano passado. O número representa uma queda, então, de 85% no número de pessoas afetadas no Brasil de 2022 para 2023. No período, quase 15 milhões de brasileiros deixaram de passar fome. Em relação aos dados globais, o relatório divulgado hoje, pessoal, aponta que não houve muito progresso nos últimos anos. 733 milhões de pessoas estavam em situação de fome no mundo em 2023, 2 milhões a menos do que no ano anterior. A estimativa para 2030, pessoal, segue a mesma pela ONU, viu? 582 milhões de pessoas devem estar desnutridas em 2030. Apesar da tendência de queda para os próximos anos, a fome ainda cresce muito na África, com 20% da população nessa situação. Já a prevalência da insegurança alimentar moderada ou grave se agravou na Oceania, segundo esse relatório. Vamos lembrar que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a situação em que uma pessoa passa um dia inteiro ou mais sem ingerir alimentos é classificada como insegurança alimentar severa. Volto com vocês, pessoal. São mais de 14 milhões de pessoas nessa situação ainda no Brasil. Hoje foi lançado pelo presidente Lula uma iniciativa, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, para erradicar a extrema pobreza no planeta. Participação importante do Brasil nessa iniciativa, com custos, boa parte, bancados pelo Brasil desse investimento. Redução é sempre boa, mas temos um longo caminho pela frente, né, Zaidan? Esses números são discutíveis, né, Ronald? Porque, primeiro, em relação à situação mundial, só de outubro para cá, aquilo que é classificado como insegurança alimentar, fome, situação grave, desnutrição crônica, só em Gaza, mais de 2 milhões de pessoas entraram nessa situação, de outubro para cá. Só em Gaza. E, além disso, no Brasil, há um número aqui que chama a atenção. No último triênio, você tem um levantamento apontando 39 milhões e 700 mil brasileiros com insegurança alimentar moderada ou grave. E a moderada é a pessoa que tem dificuldade em ter acesso a uma alimentação adequada. Isso é permanente, né? Dia após dia. Ela come o insuficiente, ela come pouco, ela não come o que deve comer, o que precisa comer para ter uma alimentação adequada. E aqui não é alimentação adequada, não é porque come muita gordura, porque come pouco, porque quase não tem acesso a proteínas. E no caso de insegurança grave, é quando falta efetivamente comida por um dia ou mais. E no triênio, segundo esses números, 39 milhões e 700 mil, ou seja, 40 milhões de brasileiros. Esses números são fornecidos pelos governos. E, obviamente, há muita manipulação. Inclusive em ditaduras na Ásia, na África, há muita desinformação. Há muita informação errada. Então, tudo isso é discutível, né? Inclusive os dados fornecidos pelo governo brasileiro. Nós tivemos um censo em que parte dele, em 2022, foi feita ali na base de quantas pessoas moram aqui? Tantas. Muito obrigado. E não passou disso. Não perguntou nem se tem geladeira. E se a criança estuda, se tem criança, se alimenta, se é em casa ou na escola, nada. Nenhuma pergunta a esse respeito. Então é muito discutível esse número que a FAO apresenta, até porque não é um levantamento dela. Ela apenas expõe aquilo que os governos fornecem como informação. Mas esse número específico de 39 milhões e 700
mostra que a situação no Brasil é gravíssima. Gravíssima. Então não dá para acreditar. E mesmo quando se fala, não melhorou, porque agora há um número menor daqueles que estão passando fome efetivamente, isso não é constatável. O moderado já é o caos, né, Zaidan? Já é o caos. É o sujeito que... E é permanente, né? O moderado é aquela situação permanente. Vai comer mal amanhã, depois de amanhã, no mês que vem. Não tem recursos para proteínas. A situação é muito grave. É um número escandaloso, Ronaldo.